Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouco dos intervalos encaixantes. A ideia dessa videoaula é não ser muito técnico, é simplesmente explicar uma propriedade que em um certo sentido é natural dos números reais desde que pense geometricamente. E o que a gente vai fazer com os intervalos encaixantes é primeiro motivar falando da expansão de casas decimais. Depois eu vou falar um pouco extra, que é expansão em casas binárias, 0,1, 0,1, 0001, etc. O que significa isso geometricamente? E depois eu vou só citar os intervalos encaixantes como um caso generalizado disso. Então, basicamente é isso que a gente vai falar da aula. Vamos começar. Então vamos pensar o seguinte. Temos a reta real, 0, 1, 2, 3 com uma distância fixada. Você bota o segmento unitário fixado. Então, se você tem um segmento unitário fixado, então você tem 1/10 do segmento unitário. Se você tem 1/10 do segmento unitário, você tem 1/10 do segmento de 1/10 do unitário, ou seja, você tem 1/100º do unitário. Se você tem 1/100º do unitário, você tem 1/1000 do unitário e assim sucessivamente. Você pode dividir em 10 pedaços quantas vezes quiser. Dito isso, vamos só pensar rapidamente o que seria a raiz de 2, 1,4142. Como que a gente trabalharia isso? Então, primeiro, na minha reta real, eu vou considerar entre 1 e 2. No 1 e 2, que tem tamanho 1, agora eu vou marcar andando 0,1 em cada um desses pedaços, ou seja, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Agora, quem seria o raiz de 2? Raiz de 2 é um número que está 1,1, 2, 3, 4. É um número que está entre 1,4 e 1,5. Estaria por aqui. Posso não saber com precisão marcar, mas é um número que está aqui, nessa faixinha. Agora eu vou pegar esse intervalo aqui, 1,4, 1,5. Vou dividir agora em 10 pedaços. Ou seja, aqui tem segmento 0,1, então cada um deles tem 0,01 de tamanho. Então, 1,41, 1,42, 1,43, 1,44, 1,45, 1,46, 7, 8, 9, 1,5. Agora, 1,41 alguma coisa, então o raiz de 2, se eu fosse marcar um ponto, ele teria que ser maior que 1,41 e menor que 1,42. Ou seja, ele teria que estar nessa faixinha aqui. Ou, se preferir, no 2/10 da faixa. Mas eu peguei agora, olha assim, 1,41, 1,42. Faço o meu procedimento. Dou um zoom aqui para explicar, mas a ideia é que seria dividido em 10 pedaços aqui. Então, olha, entre 1,41 e 1,42, novamente, divido em 10 segmentos. Ao dividir em 10 segmentos, agora é 1/1000, como se eu tivesse dividido do 1 ao 2 em 1000 partes. Só que eu só estou dividindo a milésima parte que me interessa. Então, olha, 1,41, 4. Então, é 1,411, 1,412, 1,413, 1,414. E aqui é 1,415. Não sei onde está exatamente o raiz de 2, mas está nessa faixinha aqui de 1/1000 de erro. E a mesma coisa. Então está por aqui. E a mesma coisa. Faço isso aqui, faço um zoom. Agora eu pego 1,414, 1,415 e faço um zoom. Ao fazer o zoom, o que eu estou dizendo? Olha, aqui é o 41, 42. Opa! 41, 42, então estaria nessa faixinha aqui. E eu vou argumentando assim sucessivamente. Então repara, se eu pegar esse intervalo, agora eu penso assim, ó, peguei 1, dividi em 10. Peguei esse aqui, dividi em 10 e localizei melhor a raiz de 2. Ainda não está bom, localizo melhor. Pego aquele localizado, divido em 10 e localizo um pouquinho mais. Não está bom ainda, então divide em 10 e localizo um pouquinho mais ainda. E assim sucessivamente. Então, repara, eu comecei trabalhando nesse intervalo, depois eu trabalhei nesse intervalo, ou seja, seria como se fosse isso aqui.
Depois eu trabalhei nesse intervalo, olha só como que ficou bem menorzinho aqui. Depois de trabalhar nesse, fui para esse intervalo e agora finalizei nesse intervalo. Ou seja, eu fiz 1, 2, 3, 4 intervalos, um dentro do outro. E cada vez menorzinho. E o interessante é que eu posso continuar esse processo infinito. Raiz de 2, se eu fizer essa localização muito bem, como que eu estou fazendo aqui, ele estará em todos esses intervalos, mesmo que eu faça infinitas vezes. Então, vamos explicar isso um pouquinho de novo, mas que agora com a lógica binária. Ou seja, eu dividi em 10 e eu não fiz nada com aquilo. Eu só dividi em 10. Mas por que eu dividi em 10 e não dividi em 2? Então, vamos fazer com 2. Olha, então vou pegar esse número aqui, que está em casas decimais, ou seja, 0,6666666 o tempo todo. E vamos dizer que eu quero as 3 primeiras casas binárias. O que quer dizer as 3 primeiras casas binárias? Então, vamos pensar o seguinte. Quando eu dividia, agora eu só vou trabalhar com zeros e uns. Antes, quando eu dividia do 0 até o 9, eu olhava, por exemplo, o 4 quer dizer que eu estou entre a quarta e a quinta casa. 0,42. Estou entre a quarta e a quinta casa nos primeiros décimos. E o 2, eu divido de novo e vejo qual dos dois está. Vou tentar explicar isso aqui melhor agora em casas binárias. Mas tem a ver com quantidade de divisões em qual a casa que eu peguei. Então vamos pegar aqui o 2 terços. O 2 terços, na nossa cabeça, é 0,6666. E reticências. Então, olha só, se eu quero fazer na casa binária, primeiro, está entre 0 e 1. Se está entre 0 e 1, eu pego 0, vírgula. Agora eu vou dividir na casa, dividir no meio o intervalo. Ao dividir o meio o intervalo, tem 2 possibilidades. Ou está aqui nessa faixa, ou está nessa faixa. A gente vê que está, olha, nessa faixa aqui, está depois da metade. Se está depois da metade, olha, então aqui seria o meu 0,5 na minha casa decimal. Mas eu estou dizendo, aqui eu daria o número 0, aqui eu daria o número 1. Então eu começo com o número 1. Agora eu vou dividir, está aqui dentro. Agora eu vou pegar esse intervalo e dividir em 2 casas. Então vai ficar aqui. Peguei esse intervalo e dividi ao meio. Ao dividir ao meio, esse ponto aqui é 0,75. O 2 terços está aqui ou aqui? Então, olha só, se pensar um pouquinho, está aqui, que é 0,6. Eu estou pensando em casas decimais que é mais fácil. Se está aqui, aqui eu associo o 0, aqui eu associaria 1. Então, aqui seria 0. Depois eu vou escrever isso aqui de novo. Agora, o que eu faço? Pego esse número aqui, divido 2 de novo. Ao dividir em 2, então vai ser aproximadamente isso aqui. Então eu vou ter que andar 0,625, tá? 0,125. 0,666 está onde? Aqui ou aqui? Bom, só pode estar aqui. Quando está aqui, ou seja, está na segunda metade. Se está na segunda metade, 1. E vamos dizer que se está na segunda metade, divide por 2, e aí a gente olha assim sucessivamente, etc. Não vamos entrar em tanto detalhe. Mas o que quer dizer isso? Isso aqui é 0 vezes 2 elevado a 0, tá? A parte inteira, mais 1 vezes 2 a menos 1, mais 0 vezes 2 a menos 2, mais 1 vezes 2 a menos 3, que é a mesma coisa que 1 meio, mais 1 oitavo, e depois eu teria que deduzir se teria 1 sobre 16 avos, sim ou não. Repara, 1 meio, 0,5, 0,125. 0,5 mais 0,125, 0,625. Então, 0,1 para declarar em qual das duas metades estão. Então, eu espero que tenha convencido vocês que se você fizer esse processo ad infinito, quantas vezes quiser, eu consigo pegar o 2 terços e fazer uma representação binária dele, 0,101001, sei lá como que vai ficar isso aqui. Mas eu consigo declarar quem vai ser o próximo termo. Se vai ser 1 ou 0, o próximo termo 1 ou 0, o próximo termo 1 ou 0 e assim sucessivamente.
as contas pioram, mas essa ideia geométrica funciona e de modo único. Ou seja, a representação binária, por essa lógica, pelo menos a gente consegue uma. Única. Aí temos um problema, mas não quero entrar nessa lógica. Então, temos isso aqui, temos isso aqui. Mas qual é a propriedade que estamos fazendo? De novo, pego o intervalo 0, 1, depois eu vou especializando para 0,5 e 1, depois eu especializo 0,5, 0,75, depois eu especializo 0,625, 0,75, e assim sucessivamente. Eu vou fazendo infinitas vezes isso, itero o processo. Então, basicamente é isso dos intervalos encaixantes, que eu quero fazer especializado, mas tem um caso geral. O caso geral diz o seguinte: pegue uma sequência A1, B1, A2, e pego os intervalos A2, B2, AN, BN, ou seja, esse aqui é o meu A1, B1, A2, B2, nesse caso aqui. Agora eu peguei A2, B2, A3, B3, A4, B4, e assim sucessivamente. Vou mexendo ou AN ou BN. Pode botar menor ou igual, que não faz diferença aqui, que eu vou falar. E cada um desses intervalos, olha, um intervalo contém o outro. Ou seja, cada vez eu vou diminuindo o intervalo. Só que a gente pede, quando a gente vai diminuindo o intervalo, fica tão pequeno quanto se queira. O que quer dizer tão pequeno quanto se queira? Vai para zero. Então, o que está me dizendo é o seguinte: essa é a propriedade dos intervalos encaixantes que generaliza os dois que eu falei aqui atrás. Ou seja, então existe um único y real, tal que, desculpa, está esquinada, tal que y está em n para todo n. O que quer dizer isso? Que ou seja, para todo n, interseção. Então eu estou intersectando todos os intervalos aqui. Ou seja, eu estou dizendo que a interseção de todos os intervalos é não vazia e só tem um elemento. Essa é a propriedade dela. E, em particular, para que serve isso, professor? Bom, na verdade, muitas demonstrações, acho que seria mais em análise isso, o que acontece é que eu não preciso dividir o intervalo 0,1 apenas. Eu posso dividir o intervalo 0,7/6, 0,9/5, A, B, qualquer intervalo. E ficar dividindo por 2 em 2 o tempo todo. Isso aqui é uma técnica muito usada nos intervalos encaixantes. E tem outros argumentos quando a sequência não é... Vamos dizer, os intervalos não são tão confortáveis, que a gente vai fazer muitas vezes, um exemplo rápido disso é a função exponencial, em que a gente vai precisar um pouco mais nessa versão aqui. Mas mesmo assim, intervalos encaixantes nada mais é que vamos dizer, botar todo mundo no mesmo pacote, representação por casas decimais e representação por casa binária, e ainda generalizar um pouco. E essa é a propriedade da reta que eu queria falar para vocês.